Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 16. Provérbios, capítulo 3, do 1 ao 16. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou ler na versão NVI. Apesar de estar com duas versões abertas, eu vou ler na NVI. Provérbios, para quem não sabe, foi um livro escrito pelo homem mais rico e mais sábio que já existiu. Seu nome era Salomão. Salomão foi vestido de majestade, investido em glória, um homem que teve abundância de bens como nenhum outro, um homem que prosperou como nenhum outro, um homem que tinha um espírito de excelência como nenhum outro, tanto que Deus não autorizou Davi, seu pai, que era um homem segundo o coração de Deus, a construir um templo, mas autorizou o homem da excelência a construir. Vou repetir. Deus não autorizou o homem segundo o seu coração a fazer, por causa dos crimes de sangue, mas autorizou o homem de excelência a construir. Salomão tinha algumas coisas na vida dele que os davam destaque, e todo ser humano, de uma forma ou de outra, procura um destaque. Você serve na igreja, é lógico que é para o Senhor, mas você espera algum tipo de destaque, pelo menos um obrigado? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Todos nós somos seres humanos, enquanto estamos na terra, nós buscamos de uma forma ou de outra, alguns de forma mais humildes, outros infelizmente mais orgulhosos, mas de uma forma ou de outra todos buscam algum destaque. E nós desconhecemos um homem que teve destaque tal como Salomão. Salomão tinha segredos, Salomão tinha princípios, códigos que ele revelou para a humanidade através do seu livro de Provérbios. Salomão escreve na Bíblia 3 livros: Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, quando ele é mais novo; Provérbios, quando ele está no auge da sua sabedoria, na sua fase adulta; e Eclesiastes, quando ele já está velho e meio depressivo. Nós sabemos que Salomão não terminou bem, e por um motivo só. Se você ler Eclesiastes, você vai entender. Ele valorizou, depois de tantas conquistas, mais a materialidade do que a eternidade. Por mais que Deus não condene a materialidade, Ele não admite que você a troque pela espiritualidade, consequentemente a eternidade. Mas Salomão, no auge da sua glória, nos deixa uma sabedoria ser aplicada, e nós vamos hoje desvendá-la em Provérbios capítulo 3, do 1 ao 16. E diz assim, acompanhem comigo: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Se você, por favor, tiver uma caneta, se tem Bíblia impressa, Bíblia em papel, ou alguma coisa para anotar, celular ou caneta, não deixe de sublinhar algumas coisas na Bíblia ou de anotar, porque você esquece quase 80% de tudo que escuta. Amanhã, alguém vai falar assim: como foi a pregação do Tiago? Foi muito boa. O que ele falou? Não lembro, mas foi forte. Tem que anotar. Você está na casa de instrução da palavra, a casa de Deus. E diz assim: filho meu, não te esqueças. Se você não anotar, você vai esquecer, hein? Não te esqueças da minha lei, ou dos meus ensinos, mas guarde no coração os meus mandamentos. Por exemplo, você sabe quais são os princípios milenares, quais são as leis, quais são os mandamentos que Deus espera de você? Se você tem dúvida, Jesus facilitou tudo. Ele falou assim: todos os mandamentos se resumem em 2. Todos os mandamentos se resumem em Deus. Jesus falou isso ou não?
Quais são os dois? Ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ama teu próximo como a ti. Pronto. Está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está amando a Deus sobre todas as coisas? Quando dá algo errado financeiramente, você pensa primeiro no gerente do banco ou no joelho no chão para pedir a Deus para prover? Quando a causa é na justiça, você pensa primeiro em qual advogado vai ligar? Ou que horas você vai se trancar no quarto para clamar ao advogado fiel? A quem você serve? As suas preocupações ou ao Deus das respostas? Guarde no seu coração os meus mandamentos. Por quê? Versículo 2. Porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você paz e prosperidade. Não, peraí. Você não entendeu. Com certeza você não entendeu. Está dizendo que se você guardar os mandamentos, os ensinos, ele vai prolongar a sua vida por muitos anos. Você não vai morrer cedo, você não vai morrer de forma fatal. E ele vai te dar durante esses anos paz e prosperidade. Não vai ter pobreza, não vai ter perturbação, não vai ter escassez. Vai ser vida longa, com paz e prosperidade. Você precisa entender o que está escrito, porque ler não muda a sua vida, mas entender e praticar o que está escrito transforma o seu destino. 3, versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais te abandone. Prenda-os ao redor dos seus pescoços. Quem está de colar aqui? Mulheres que estão de colar. Quantas? Levanta a mão. Homens que estão de corrente, de colar. Tem alguém? Aí. Ao invés desse colar, todos os dias da sua vida, não precisa tirar o colar não tem problema não. Ao invés espiritualmente, coloca amor e fidelidade no seu pescoço. Escreva isso nas tábuas do teu coração. Então, você terá o favor de Deus, o favor dos homens e uma boa reputação. Peraí. Se eu tiver o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação, todo mundo vai querer andar comigo. Se eu tenho o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação, todo mundo vai querer fazer negócio comigo. Se eu tenho o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação, qualquer coisa que eu faça vai ter fila para escutar. Porque Deus está comigo, os homens, os seres humanos simpatizam comigo e meu nome está correndo nos ouvidos de todo mundo. É o que a Bíblia diz. E quem diz? O homem que tinha experiência, excelência, honra, espírito, pronto e excelente para escrever isso. Que o amor e a fidelidade jamais te abandone, prenda-os ao redor do teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, ou seja, bota de forma aparente. Tábua do coração, pescoço, faz de forma aparente. Então você terá o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Vou te explicar isso aqui. Quando a gente começa, que Salomão ele vem explicando do início, dizendo o seguinte, olha, se você não esquecer dos mandamentos, se você não esquecer, versículo 1, não esquecer da lei, Deus vai prolongar a tua vida. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar prosperidade. Aí o que isso quer dizer? Estou andando de carro diferente. Estou com um documento diferente. Estou com uma casa diferente. Meu negócio é diferente. As rodas de amigos são diferentes. Meu status social é diferente. É isso que está dizendo. Mas qual o problema disso? Que quando você cresce, o favor de Deus cresce sobre você, o teu nome, a boa reputação vai crescendo, as pessoas tendem a confiar agora no próprio nome. Por isso que logo no versículo 5, Salomão já vai agora começar
a corrigir o nosso coração e as nossas motivações. Salomão vai falar, confie no Senhor, apesar dele ter te dado paz, apesar dele ter te dado prosperidade, apesar dele ter te dado boa reputação, apesar dele ter te dado favor diante de Deus e dos homens, confie somente no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento, ou seja, não ache que você sabe alguma coisa porque você não sabe. Mas eu estudei, Deus te deu a capacidade. Mas eu que aprendi, Deus que colocou esse livro na tua mão. Tudo que nós tivemos acesso foi porque Deus permitiu, não existe nada de bom em nós. A misericórdia e a graça de Deus nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos restaurou. Você lembra de onde você saiu? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra do que Deus te perdoou? Ou eu posso passar no telão aqui tranquilamente? Porque eu não deixaria passar o meu passado no telão. Graças a Jesus Cristo, que pagou o preço da cruz, para que nosso passado fosse apagado, e nós tivéssemos condições de ter a honra de pregar e viver o Evangelho. Então eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento, porque eu não sei nada se Deus não me revelar, se Deus não colocar o livro na minha frente, se Deus não colocar o sonho, se Deus não colocar o projeto, se Deus não colocar os tutores, se Deus não colocar os mentores, se Deus não me filiar a uma autoridade espiritual. Eu não consigo entender nada se Deus não me falar. A gente é tão insignificante que até para pregar a gente tem que ler o que está escrito, não dá para inventar nada. Só dá para pregar o que está escrito. Quem sou eu? Quem somos nós? Agora, quando Deus encontra alguém que não confia no seu próprio entendimento e fala, deixa que eu vou te honrar, e vai ser melhor do que honra de rei, vai ser melhor do que honra dos príncipes, porque quando Deus honra, Deus sabe honrar. Deus é especialista em te tirar de trás das malhadas e te colocar na mesa dos reis. Deus é especialista. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, então Ele endireitará as tuas veredas. Veredas são caminhos, estradas. Se eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos, Ele vai endireitar as minhas veredas. Por quê? À medida que você vai andando, você pode ir desviando poucos milímetros e não percebe. Porque você continua vendo as árvores. Porque você continua vendo o caminho, mas na verdade você está se desviando e não percebe. Somente o Senhor que vê de cima e vê tudo, percebe que você já está dando passos falsos, passos fora do caminho. E quando Ele vê que você não se apoia no seu próprio entendimento, quando Ele vê que você reconhece-o em todos os seus caminhos, Ele te endireita. Você nem percebeu que está errando e Ele está te endireitando. Você nem percebeu que está dando passos fora e Ele está te chamando de novo para dentro. Um Deus que vê tudo, que sabe tudo, que manda em tudo. Sua soberania é infinita, imensurável. Te viu quando você ainda estava no ventre da tua mãe e já sabia que você estaria hoje aqui, em Lisboa. Passou por tudo que passou e ainda vai viver tudo que vai viver pela graça e misericórdia dEle. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quem aqui me escuta? Já viu uma pregação? É aluno? Tem aluno do Café com Destino aqui? Quem já leu algum livro meu? Nós temos gente de Angola aqui, Angola? Temos Moçambique? Portugal? Brasil? Nós temos gente do mundo todo. Cabo Verde tem? Tá, da onde? Vai com força, Cabo Verde.
Nós temos gente do mundo todo aqui, de língua portuguesa. Quem daqui que me escuta acha que eu tenho um pouco de sabedoria? E por que será que eu acho que não tenho? Porque se alguém me pergunta, você tem? Eu falo, não. Eu te explico, você vai entender o porquê. Pastor, o senhor é um homem inteligente, vivido no Evangelho. O senhor já viu um profeta profetizando para ele mesmo? Eu te digo, meu servo, tu serás usado. Existe isso? Você já viu alguém que tem o dom de curar ele mesmo? Cura esse câncer. Já viu isso? Não. Assim, quem tem o dom da sabedoria não consegue usar a sabedoria em si mesmo. É igualzinho. Então, um dia eu estava com meus mentores, com o meu pastor, com minhas autoridades espirituais, falando, eu preciso de um conselho. Um deles falou assim, mas você é um homem de sabedoria. Eu falei, mas eu não consigo usá-la em mim mesmo. Se você me perguntar qualquer coisa agora, por causa do dom que Deus colocou em mim, eu vou ter uma resposta. Mas na minha vida, eu preciso me submeter. É assim que Deus faz. Dá o teu dom para os outros, para você continuar humilde diante daquele que libera o dom. Continuo. Não seja sábio aos teus próprios olhos, até porque você não vai conseguir ser. Tema ao Senhor e evita o mal. O mal está aqui, corre para cá. Não é luta contra o mal, é evita o mal. Teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo de Deus, é não ter coragem de fazer o que Ele odeia. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina: aquele que semeia contenda, intriga entre os irmãos. Deus não gosta de olhar altivo. O que Ele odeia? Está lá, olhar altivo, coração orgulhoso. Mas a fofoca e a calúnia, Ele abomina. Aí você diz que ama a Deus, mas consegue colocar um irmão contra o outro? Ama não? Mentira. Deus te abomina. Tá escrito. Não sou eu que estou dizendo, não, quem sou eu? Está escrito. Então, temer ao Senhor não é vir à igreja. Temer ao Senhor não é ler a Bíblia. Temer ao Senhor não é dar o dízimo em dia. Temer ao Senhor é não ter coragem de fazer algo que Ele odeia. Teme ao Senhor e evita o... Isso dará... Qual a recompensa? Engraçado que Salomão fala o seguinte, faz isso que você vai ter aquilo. Ele fala o seguinte, ó, segue essa instrução e tem a recompensa tal. Faz isso e tem paz e prosperidade. Faz isso e tem boa reputação. Faz aquilo e Deus te dá tal coisa. Agora olha o que ele diz no 8. Se você não for sábio aos próprios olhos, temer ao Senhor e evitar o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso quer dizer que você não vai adoecer e teus ossos vão estar firmes. Você vai ter energia para fazer e cumprir o teu propósito. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal, é o que diz a Bíblia. Só que na Bíblia é plantar para colher o tempo todo. Faz isso e colhe aquilo. Planta isso e você vai colher aquilo. É plantar para colher. É fazer para esperar. Tem gente que está em casa sem fazer nada, achando que vai cair do céu. Não vai. Não vai. A vida aqui na terra é cheia de aflições, se você não percebeu. Muitas serão as aflições de justos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. No final vai dar tudo. No final vai dar tudo certo. Versículo 9. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Lembrando que nessa época de Salomão, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, a agricultura era a riqueza. O azeite, o vinho, as frutas, o gado, a pecuária. A riqueza era a terra e o que a terra produzia. E a Bíblia diz, honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E qual é a recompensa se você plantar isso?
Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Ou seja, para tudo aquilo que as pessoas trabalhavam naquela época, que é ter cereais para fazer o pão, né, farinha para fazer o pão, comida, vinho para se alegrar, tudo que eles plantavam naquela época para colher, Deus ia dar diretamente para eles. Deus iria prover diretamente para eles. Você não ia depender de apenas um salário ou de uma negociação ou que teu negócio prospere, porque o próprio Deus iria encher teus celeiros e transbordar os teus barris. Está escrito. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não se magoe com a sua repreensão. É engraçado esse versículo. Uma coisa que a gente aprende na teologia é entender o porquê um versículo está logo depois do outro. Ele está dizendo que depois que ele te der prosperidade, vai encher teu celeiro, depois que ele transbordar os teus barris de vinho, ele vai te repreender. Está escrito assim. Por quê? Porque o ser humano insiste em, quando prosperar, fazer o que quer fazer em vez de consultar o Senhor. Meu Deus, como a Bíblia é perfeita. Logo depois de você ser fiel a Deus e honrá-lo primeiramente com tudo que você ganha, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai encher teus celeiros, Ele vai fazer os teus barris transbordarem de vinho. Versículo 11, Ele vai te disciplinar. Porque na sua presciência, Deus já sabe que você vai se orgulhar um pouco depois de se prosperar. Deus sabe de tudo. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina somente a quem ama. Se você está sendo disciplinado por Deus, parabéns, você ainda é amado. Você ainda é amado. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho a quem deseja o bem. Como é feliz, versículo 13, o homem que acha sabedoria. Como é feliz o homem que, para achar você tem que estar procurando. Por favor, vamos ler a Bíblia, gente. Para de passar o olho na Bíblia e falar, não entendi, fechei, amém, Deus me abençoa. Para! Aqui está a solução de todos os seus problemas. Aqui está a resposta de todas as suas perguntas. Só acha quem está Onde você está procurando a sabedoria? Não lê livro nenhum? Não vai em conferência nenhuma? Não tem mentores? Não tem pais espirituais? Não procura nada? A sabedoria vai vir de onde? Da televisão? Da novela? Como é feliz? Quem quer ser feliz aqui? Quem quer felicidade, levanta a mão. Versículo 13, como é feliz o ser humano que acha sabedoria. Para achar tem que estar E como é feliz o homem que obtém o entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. A sabedoria tem mais proveito do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Às vezes você está doido para entender sobre o mercado de criptomoeda, quero investir em Bitcoin, quero investir em terreno, real estate, quero investir não sei o quê, vou investir na Angola, vou investir em Portugal, vou investir no Brasil. Está preocupado com o investimento, enquanto a sabedoria é o que dá mais lucro do que qualquer outro investimento. Porque o investimento que marca, que ultrapassou as gerações foi o ouro, o único. O único investimento, o único tesouro que ultrapassou séculos e milênios foi o ouro. E a Bíblia diz que a sabedoria dá mais lucro do que o ouro. Quer dizer que ela dura mais gerações ainda. Que ela dá mais recurso ainda. E você está procurando investimento ao invés de procurar sabedoria. A sabedoria, além de te prosperar financeiramente, ainda vai te dar felicidade. Como é feliz o homem, o ser humano, que acha sabedoria. Ela é mais preciosa do que rubis, e nada do que você deseja pode se comparar a ela. O que você deseja? Para quem é solteiro, quer casar? Quem é solteiro aqui quer casar? Opa, conferência de solteiros? Todo mundo. Quem é solteiro e quer casar, levanta a mão.
Fica com a mão levantada. Você casa com aquela ali, aquela casa com aquele ali. Ah, quer escolher? Não casou até hoje, quer escolher. Eu, hein? De tudo que você pode desejar, nada se compara para ela. Você quer casar? A sabedoria ainda é melhor. Tudo que você pode desejar. Não, porque se eu ganhar muito dinheiro, sabedoria ainda é melhor. De tudo que você deseja, nada se compara com ela. Então paga o preço da sabedoria, porque ela vai atrair duas coisas para você: honra e excelência. Vão te honrar e você vai ter excelência para atrair as coisas certas para a tua vida. Honra e excelência só vem com sabedoria. Versículo 16. Meu Deus. Na sua mão direita, faz assim com a sua mão direita. A sabedoria garante vida longa. E na sua mão esquerda, faz assim com a sua mão esquerda. Ela garante riquezas e honra. Na sua mão direita, ela vai te dar vida longa. Quem quer viver muito aqui? Viver com paz e prosperidade e saúde. E na sua mão esquerda, ela vai dar riquezas e honra. Porque tem gente que enriquece, mas não é honrado. Com sabedoria você vai enriquecer e vai ser honrado junto. É o que a Bíblia diz. É o que Salomão profetiza. Encerro no 17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Os caminhos da sabedoria são caminhos tortuosos? São caminhos difíceis? São caminhos desagradáveis? Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas suas veredas são paz. Todos os seus caminhos são de paz. Então, quando eu garanto sabedoria para a minha vida, quando eu adquiro sabedoria para a minha vida, a prosperidade me alcança. A honra me alcança. A excelência me alcança. E junto com tudo isso ficou claro, porque nós lemos quase todo o versículo 3 de Provérbios, que à medida que Deus nos vai prosperar, Ele também vai nos corrigir. É necessário ou não? Você acha que você consegue acertar sozinho? Seja sincero. Não consegue. E Deus vai te corrigir de 3 formas. Número 1, a pior de todas. Ele te afunda. Te joga no poço, te joga na cova dos leões, faz teus irmãos te venderem como José, faz você perder tudo como Ruth, faz você ser levado como escrava como Esther, faz você perder tudo, faz arrancarem teus olhos como Sansão, para você poder, enfim, entender a repreensão. Mas esse é o pior, não quer dizer que vai acontecer isso contigo, não. Aconteceu com muitos na Bíblia, mas não quer dizer que vai acontecer contigo. Porque você é muito especial. Você é mais especial do que Davi. Às vezes você é melhor do que Esther, pode ser. Mas há 10 anos atrás, Deus me tirou tudo. E eu só não perdi minha família, foi a única coisa que restou, pela misericórdia de Deus. Porque até a família eu merecia perder. Existem pessoas que só aprendem quando são corrigidas no nível máximo. Eu tenho 4 filhos. Cada um é corrigido de um nível. Tem uns que eu só preciso falar assim: José é o mais quietinho. Para, ele para. A Jasmine eu tenho que pegar pelo braço e ameaçar. Eu vou te pegar. Eu vou te levar ali no canto. Você vai ver, tem que ameaçar, senão ela não para. É a pequenininha. A pequenininha, essa aqui, ó. Só tem cara de boazinha, essa aqui, ó. Essa aqui, Jarmin. Só Jesus, protege. Que essa, a mais velha é Júlia, Joaquim, que é a minha cópia, e José. Ou seja, eu tenho 4 filhos. Cada um eu corrijo de uma forma, sabe? Porque eles aprendem de forma diferente. Com uns eu tenho que ser mais duro, com a mais velha já tem 15 anos, eu tenho que chamar minha princesa. Eu vou corrigir.
Mas eu não posso ser duro com ela, vai machucá-la. Eu sou um homem, ela me vê como referência. Eu vou chamar a atenção, mas princesa, senta aqui, olha, papai não gostou disso. Na verdade, eu estou com vontade de dar-lhe... Desculpa abrir meu coração. Mas eu não posso fazer isso porque vai machucá-la emocionalmente. Então eu tenho que falar, princesa. Papai te ama, mas você não pode continuar fazendo isso. Meu amor. É assim. Então tem filhos amados de Deus, que Deus já sabe que não adianta ir levinho, ele já joga direto no poço. Eu não sei qual é o teu estilo, mas anos atrás Deus me jogou, foi na cova dos leões. Mas tem uma segunda forma, é mais tranquila. Foi como ele fez com Davi. Davi pecou, Davi errou, mas não perdeu o reino, não perdeu o dinheiro, não perdeu a unção, não perdeu a graça. Deus não tocou em nada de Davi, mas ele mandou Natã, o profeta, para adverti-lo. Com uns, Deus corrige jogando direto no calabouço. Outros, Deus só manda recado. Porque Deus conhece o coração de cada um. E ele sabia que quando Natã falasse com Davi, Davi ia rasgar sua roupa e se arrepender. Falar, meu Deus, fui eu que fiz isso, pô. Eu me arrependo. Com outros, Deus ainda é mais suave ainda. Você começa a andar por um caminho tortuoso depois da prosperidade, depois que alcançou a sabedoria, depois que está se achando, começou a ganhar um dinheirinho, saiu o documento que tanto esperava, você já quer contar vantagem em cima dos outros, e aí Deus tem que te corrigir. Ou é quebrando tudo, ou é mandando uma advertência, ou é sussurrando através do Espírito Santo no teu ouvido. Essa é a melhor forma. Essa não dói. Essa não envergonha. Ele sempre tenta essa primeiro, é que a maioria não entende. Recentemente o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Eu estava numa viagem, numa madrugada. 4h15 da manhã, eu acordei, pum, inquieto. O que está acontecendo? Sabe, quando você acorda inquieto, você não sabe o que está acontecendo? Meu Deus, parece que tinha alguém no quarto, eu estava sozinho, numa viagem. E o Espírito Santo começou a falar comigo, você está errando nisso. Eu não estou gostando disso aqui. Esse jeito aqui eu não quero mais. O Espírito Santo começou. Me bateu das 4h15 às 8 horas da manhã. Mas só assim, conversando. E aí eu só lembro de ajoelhado na cama falar assim, Senhor, eu vou aprender desse jeito. Não precisa passar para a próxima fase. Já aprendi. Eu já peguei. Não precisa mandar advertência, nem me manda para o poço, não. Já entendi, já passei pelo poço, não gostei, é ruim demais. Vou obedecer. Ou seja, à medida que Deus te prospera, Ele também te corrige. Amém ou não? Amém. Porque Ele não quer te perder, e Ele não vai te perder, porque a Bíblia diz que Ele não perde nenhum dos seus. Amém. Todos aqueles quanto Ele chamou, Ele também já redimiu, não vai te perder. Só que você precisa saber que à medida que você se envolve com a palavra, como por exemplo Provérbios 3 que nós acabamos de ler, inevitavelmente você começa a viver uma vida de honra e excelência. Porque é impossível se aproximar da palavra e continuar se vestindo do mesmo jeito. Continuar com a casa suja, não dá. Você não consegue, o Espírito Santo não deixa. Deus tem nos prosperado muito, mas tem muita gente com muito dinheiro muito mais próspero. E há uns 2 anos atrás, talvez, um casal muito rico, mas pensa assim no nível de riqueza incontável, convidou eu, minha esposa e as crianças para um final de semana na casa deles. E a gente ficou muito feliz, uma casa linda de praia, a casa era em frente à praia e uma coisa maravilhosa, e mandaram avião buscar gente, todo mundo, meu Deus, todo mundo impressionado. E o casal muito rico. Quando a gente chegou na casa,
O planejamento era ficar 3 dias, ficamos 1. Primeira coisa, a casa dava para ver que era muito rica, mas suja. Muito dinheiro e não entendiam nada de nada. Não davam ordens aos funcionários, então tudo fora do lugar. Tudo sujo, coisa quebrada. Lustre torto. O lençol de pior qualidade. Mas a gente não foi embora por causa disso. A gente foi embora porque eles dormiam em quartos separados. Os filhos não se falavam. Eu falei, peraí, a gente está numa casa que é tudo sujo, está tudo quebrado e ninguém está bem. O que a gente está fazendo aqui? No outro dia, voltamos. Ficamos 1 dia e voltamos. Porque é uma diferença muito grande em prosperar e simplesmente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro lá fora você consegue. Prosperar, vem honra e excelência junto. É só com Deus. É só com Deus. Honra e excelência só vem com Deus. Então, quando você começa a praticar o que está escrito, o que começa a acontecer com você? Você começa a se incomodar com algumas coisas que antes você não se incomodava. Às vezes você se incomoda com o teu peso e fala, vou cuidar mais da minha saúde, porque Deus me prometeu vida longa, então vou cuidar de mim. Às vezes você se incomoda com o jeito que está tratando o seu cônjuge e começa a ser mais carinhoso. Começa a baixar o tom de voz e melhorar o argumento. Às vezes você não está orando o suficiente, fala, o que eu preciso é melhorar minha vida espiritual. Em vez de comer tudo que você come, você começa a jejuar uma refeição. E começa a orar mais, ou seja, quando você se aproxima da palavra, Deus vai te trazer excelência, mas excelência não cai do céu, é uma prática que Ele vai te dar. É uma disciplina diária que Ele vai te dar. Mas vai te levar para outro nível. Vai te trazer resultado que você nunca imaginou. Vai te colocar em níveis que você nunca sonhou, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor dizem amém? Amém. Versículo 16 que nós lemos diz que na mão direita a sabedoria garante, repete comigo, garante. A sabedoria dá uma garantia, dá um penhor. Garante vida longa. Você só tem que fazer a sua parte. E na mão esquerda ela garante riqueza e honra. Você só tem que fazer a sua parte. Porque Deus faz tudo, menos sua parte. Deus não vai correr na esteira por você. Deus não vai limpar a casa por você. Deus não vai tratar o teu marido melhor, tua esposa melhor por você. Deus, Ele é fiel com você, mas não é fiel por você. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Você tem que pensar. Deus está te chamando hoje à noite para um nível de excelência e honra diferente. Para isso você vai ter que procurar e correr atrás da sabedoria. E você tem que estar preparado que junto com a honra e com a prosperidade vai vir a correção. Se você não gosta de ser chamado a atenção, que pena, porque com Deus não tem outro jeito. Por isso que Ele nos chama de filho, porque filho fica sendo corrigido pelo pai mesmo. Por isso que Ele diz que é pai. Porque da mesma forma que Ele ama, Ele também nos endireita. E é por isso que Deus coloca pessoas para a gente praticar. O pastor estava falando antes aqui, quem não ama seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus quem não vê? Se você não honra seu irmão a quem vê, como vai honrar a Deus quem não vê? Se você não gosta de ser chamado a atenção pela sua autoridade, como você vai ser chamado a atenção por Deus? Não vai. É o mesmo princípio. Quantas vezes eu fui chamado a atenção pelo meu pai? A primeira vez, eu comecei na internet em 2014. 2014, eu postava as mesmas coisas que eu posto hoje. Tinha 10 curtidas, 3 comentários, um era da minha mãe. Parabéns, filho. Já está com o Senhor. 2015, mesma coisa. 2016, 30 curtidas, 4 comentários. 2017 foi a primeira vez
que eu fiz um post que deu muitas curtidas. Deu 1000 curtidas. Hoje nós temos post com 1 milhão de curtidas, com 2 milhões de curtidas, mas na época 1000 curtidas era muito. E era um post que eu estava dando uma palestra e eu estava apontando assim. E eu fiquei muito feliz, 1000 curtidas. E eu recebi uma ligação. E meu pai falando, Tiago, tudo bem? Tudo. Você está bem mesmo? Estou, pai, tudo bem. Me diz uma coisa, você é artista? Eu falei, por quê, pai? Não, porque eu acabei de ver uma foto no Instagram que você está apontando para o nada. Eu falei, pai, deu 1000 curtidas, ele apaga. Por quê? Porque esse não é seu coração. Você não postou lendo a Bíblia, ou postou outra coisa, mas postou apontando para o nada. Você não é cantor sertanejo, não é cantor de... Só brasileiro entendeu isso, né? Espero que não esteja escutando, Senhor, em nome de Jesus, perdoa teus filhos. Ou seja, eu com raiva, eu falei, meu pai não tem nem 1000 seguidores e quer me ensinar. A gente adora encontrar desculpa para não obedecer à instrução e à repreensão. Com raiva ou sem raiva, aceitando ou não entendendo no momento, obedece. Fui lá e deletei a única foto que eu tinha com 1000 curtidas. Brincadeira! A partir desse dia, eu comecei a ganhar 10.000 seguidores por semana. 100.000 seguidores a cada 45 dias. E hoje a gente tem milhões de seguidores. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, quando Davi está ali, Senhor, tem misericórdia de mim, ele fala, se tu quisesse sacrifícios, tu sabes que eu te daria. Eu mataria 1000 bois, 10.000 ovelhas, tu sabe que eu daria qualquer sacrifício, mas não é sacrifício que você quer, é coração quebrantado e arrependido, e é isso que eu vou oferecer. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Espírito Santo vai trazer um novo tempo sobre a tua vida de honra e excelência. É um tempo de honra e excelência, mas junto, eu não posso mentir para você, não vai ser fácil, porque vai ter repreensão divina junto. O bom da repreensão divina é que só dói se você não quiser obedecer. Se obedecer, é recompensa. Deus não vai deixar você se perder. Deus me enviou nessa noite aqui para dizer que Ele vai te levantar e não vai deixar você se perder. Se você tinha medo de enriquecer, de ser levantado no ministério, de ficar conhecido e se perder, tira isso do teu coração, porque Deus não vai deixar você se perder. 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 Ele não perde nenhum dos seus. Ele está trazendo riqueza, mas não é para a gente viver a vida boa, não. É para a gente patrocinar a obra dele na terra. Tem muita recompensa em você ser próspero em Deus. Você sabia que no avião tem classe econômica e classe executiva, sabia, né? Hoje, por causa da prosperidade que Deus me trouxe, eu consigo vir na classe executiva. Eu venho deitadinho. Olha que bênção. A vida toda eu andei na econômica. Hoje, eu consigo vir na classe executiva. Amém, né? Amém. Melhor, por causa da saúde, que duro mais. Chego já disposto para fazer a obra e tal, mas meu dinheiro não é para isso. É que tendo dinheiro, isso acontece. Meu dinheiro é para patrocinar os projetos que Deus coloca na minha mão. A gente está construindo a terra prometida. Nossa central de estúdios, 5.000 metros quadrados em Alphaville, São Paulo, de estúdios e auditório para transmitir a palavra de Deus para 72 países. De graça!
te vende milhões de livros no Brasil e no mundo. 17 países compram nossos livros, milhões de livros. Eu chego para minha esposa e falo, meu amor, você está satisfeita com a casa? Tô. As crianças estão bem? Então, a escola está boa? Tá. Está comendo bem? Tô. Então vamos doar tudo para a obra. Vamos, pronto, para a obra. Porque a Bíblia diz, primeiro a minha casa, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria casa, negou a fé e é pior do que infiel. Mas se minha casa está comendo bem, meus filhos estão estudando, eu vou patrocinar a obra de Deus, então Deus vai te enriquecer mesmo, mas é para patrocinar a sua obra. Deus vai te prosperar mesmo, mas é por um propósito. Deus vai levantar o teu nome. A Bíblia, a gente leu em Provérbios 3 que Deus vai te dar bom nome. Está escrito aqui, deixa eu ler o versículo para você não achar que é coisa da minha cabeça. Deus vai te dar uma boa reputação. Vão falar bem de você. Vão falar bem de você, vão falar bem do teu negócio, vão espalhar teu negócio por aí. Eu vi tantos empreendedores de pé, fica de novo de pé os empreendedores. Vão falar bem do teu negócio, vão espalhar ele por aí. Vão espalhar ele por aí. Esse país vai falar bem do teu negócio, esse país vai enriquecer teu negócio. Pode sentar. Está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo. A única coisa que Deus me pede para lembrá-los é que vai ser debaixo de repreensão. E Deus só corrige a quem ama. Deus só chama a atenção de quem Ele vê como filho. Se Deus não está te chamando a atenção, tem uma má notícia para você. Mas se Ele continua te corrigindo, se você ainda está na prova, se a tempestade ainda bate na tua porta, se o barco ainda balança para lá e para cá, eu tenho uma boa notícia. Deus ainda tem esperança em você. Deus ainda tem um plano para você. Deus não desistiu de você. Ele vai te levar para um novo nível de fé hoje. Levanta sua mão assim em sinal de receber. Deus vai te levar hoje assim, ó. Em sinal de receber. Deus hoje vai te dar um nível de fé que você nunca imaginou ter. Esse nível de fé vai trazer para a tua vida a honra e excelência que vai atrair a prosperidade do céu sobre a tua casa, sobre teu casamento, sobre teu ministério, sobre teus negócios, sobre tudo que você fizer. A repreensão do Senhor vai te tirar de alguma lama que você ainda esteja, vai perdoar os pecados que talvez você ainda esteja. A repreensão do Senhor vai endireitar teus caminhos, mas Ele não vai te perder, diz o Senhor. Eu não vou te perder, diz o Senhor. Eu não vou te perder, diz o Senhor. Eu tenho um plano para você e é um plano de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Para vos dar o fim que vocês desejam. Para dar um fim de prosperidade, de multiplicação. Essa ideia entrou na minha mente em 2017. Demorou 7 anos para amadurecer. Entre a ideia e uma concretização de uma ideia, de um projeto, pode levar tempo. O tempo, ele melhora o projeto, ele não acaba o projeto. Vocês acham que pode acabar o projeto porque está demorando tempo, mas está melhorando o projeto. E a gente decidiu construir um lugar onde a gente pudesse mostrar para todo mundo. Se eu não tivesse visto um lugar como esse na minha vida, eu nunca teria a ideia de fazê-lo. Como é que Deus faz as coisas em 7 anos? Deus pode mudar tudo. Uma obra desse tamanho só é possível e só foi possível porque muita gente ajudou.